E ao dizer isso, a Alerj precisa, ao votar um projeto de lei da administração do PSOL no estado do Rio de Janeiro, saber que aquele não é um projeto de lei do Tarcísio, não é um projeto de lei sequer do PSOL, mas é um projeto de lei construído a muitas mãos por essa sociedade civil que ultrapassa os limites do próprio partido que está no poder. Esse é um elemento importante. Eu acho que tem um debate central para nós da esquerda. A governabilidade foi, durante esses últimos tempos, desculpa para abandonar o programa. Você tem um programa político que se apresenta, vamos fazer a reforma agrária. Ah, não, mas eu preciso do voto dos ruralistas, não dá para fazer a reforma agrária. Vamos lá aprovar, vamos fazer a discussão da legalização do aborto. Ah, mas eu preciso do voto religioso, então não vou apresentar. Vamos, né, discutir a educação pública, 10% do PIB para a educação já, mas eu preciso do voto da bancada que está ligada ao ensino privado, então não vou botar. Não dá mais. Se a gente ficar nisso, então, portanto, a gente não governa nunca. O programa nunca vai ser implantado. Qual é a saída para isso? A saída para isso é, e eu acho que a gente tem que colocar as cabeças pensantes da nossa sociedade para pensar isso. Quais são os instrumentos de democracia direta, de democratização do parlamento, de democratização do judiciário, de democratização do poder executivo, para que a gente saia desse processo de prisão nesse fisiologismo que a gente vive hoje. Porque isso está na origem da primeira fala que eu disse, ou seja, eu às vezes vejo no discurso de alguns companheiros petistas essa história de que quase que não dá para sair disso. Aí eu pergunto, bom, se não dá para sair disso, por que a gente vai governar? Se não dá para sair disso, por que a gente vai, como é que a gente muda? É preciso avançar em saídas para essa armadilha. Eu tenho dito, já que eu tenho um tempinho ainda, nós lembramos muito esse ano dos 50 anos do golpe militar de 64. E nós lembramos pouco dos 30 anos das diretas já. As diretas foram uma conquista importante. Mas esses 30 anos com as manifestações de junho podem ter, inclusive, indicado qual o limite daquele espaço, de que nós avançamos para um determinado modelo de democracia que hoje precisa ser alargado. A gente precisa ter mais inventividade, criatividade política para encontrar mecanismos de ampliar a democracia. E olha que a gente está diante de um momento em que outros setores da sociedade estão apontando no caminho inverso, de uma maior centralização, de um maior controle do mercado sobre o Estado. Quando eu vejo propostas de autonomia do Banco Central, eu fico assim, a gente devia estar tornando o Banco Central mais público, mais transparente. A gente, na verdade, está caminhando. Quando, por exemplo, o que aconteceu diante da questão do escândalo da Petrobras, de um lado se fala em privatização, de outro lado se fala na defesa como ela está hoje. Mas é nenhum nem outro, tem que tornar a Petrobras mais pública ainda. O que é o conselho gestor da Petrobras hoje, se não mais um cabide para garantir maiorias parlamentares e aumento do salário das pessoas a partir do jeton. Agora, é óbvio que a privatização não é o caminho. Publicizar, tornar mais pública a Petrobras é o caminho para sair dessa armadilha que a gente está vivendo. Né? As propostas, muitas vezes, de que partem de um princípio de privatização da Petrobras, escondem que o processo de corrupção da Petrobras agora está exatamente num dos departamentos onde mais se privatizou. Ou seja, a corrupção que está ali é fruto de um processo de privatização. E como é que você sai desse processo? Tornando mais público, mais transparente. E aí eu acho que, portanto, as tuas duas perguntas se juntam. Muito curiosa essa história do Valdir Pérez, que até para mim ainda era aquele goleiro da seleção de 82, fez a gente perder aquele Mundial, e agora, né, não vou esquecer do nome dessa figura, porque só que é Valdir Pérez para mim, não sei se tem alguma homenagem, né, que na verdade deve ser irônica, né, um pai que bota o nome do filho de Valdir Pérez depois daquela Copa, é um problema. Então assim, desculpa, mas eu precisava fazer a piada, eu sou péssimo piadista, quando surge uma eu não resisto a pelo menos tentar contá-la, né? Assim, tem gente mais nova aqui que nem viu a Copa de 82, pode não estar entendendo direito, mas a gente lembra, né, com relação ao Valdir Pérez. E aí, assim, é um absurdo. Eu acho que outros mandatos da Câmara, nesses poucos meses que restam de trabalho do Eliomar na Câmara de Vereadores, que nós temos, né, certeza que a partir de janeiro ele vai estar trabalhando em outro endereço, mas também, de repente, a partir da Alerj, outros requerimentos, provocar o Ministério Público, porque se há um setor hoje que controla e que tem as informações sobre a questão toda da bilhetagem, de todo o controle, isso precisa se tornar público. Abrir a caixa preta dos transportes é um elemento, uma palavra de ordem fundamental que estava lá na CPI dos ônibus, né, tão duramente combatida por essas máfias que controlam
sistema de transportes. Ricardo, muito obrigado também pela sua fala. Eu acho que dá para incorporar uma série de coisas. Realmente nós vivemos uma situação draconiana de exclusão social, há um processo de segregação socioespacial muito claro em curso, e a continuidade desse processo, que tem talvez o polo mais evidente no processo de remoção ou nos processos de construção do tipo Minha Casa Minha Vida, que na verdade é a grande contradição do programa Minha Casa Minha Vida, né? Você gera 1 milhão de imóveis no Brasil inteiro e o déficit habitacional cresce mais 2 milhões. Que conta é essa maluca? Porque, na verdade, você tem um processo de gentrificação, de elevação do custo da propriedade, porque os governos não estão utilizando os seus instrumentos jurídico-políticos para evitar o crescimento do preço da terra, do preço da renda da terra, e desta forma conseguir garantir a fixação, né, das pessoas em determinados lugares e a garantia que o serviço público chegue até outros. O que a gente vê hoje nesse processo da revitalização do Porto é, por exemplo, um absurdo. Grande parte do que estava ali eram imóveis públicos que poderiam ter sido revertidos para residência. Na verdade, você tem inclusive áreas que eram de residência, vão se tornar comerciais e as pessoas vão para longe e vão ter que se deslocar até a região do Porto e voltar novamente. É o típico modelo que interessa ao mercado e interessa muito pouco, né, a nossa lógica pública de gestão do espaço público. E aí entram princípios como a função social da propriedade, que precisam voltar à pauta de qualquer governo de esquerda, de qualquer governo progressista que a gente vive. E aí tem a ver com todo esse processo que você está dizendo aí, incluindo a questão, vou colocar, se for possível, perguntado aí novamente pela imprensa, esse exemplo da questão da estação do Cocotá sendo subutilizada porque não está integrada a outros modais, é absolutamente interessante para nós. Finalmente, Atílio também, ou seja, obrigado, eu acho que eu aprendi muito, inclusive com a página de vocês, aprendi muito com algumas páginas. Teve um momento que eu falei assim, tá bom, vamos lá, e essa história de mobilidade, como é que eu vou? Eu fui fazer pesquisa, fui perguntar um ao outro, né? Tem aquela outra página de Facebook que é Esperando o Tráfego à Frente. O dono daquela página foi quem fez a pergunta lá no debate. Isso, exatamente. Isso, eu fui correr atrás de algumas coisas, de textos do Fórum de Mobilidade, de pessoas que estavam mais próximas, então eu agradeço. Eu acho que é um pouco isso que eu falei no início, ou seja, o PSOL teve a intenção, e essa intenção continua válida, de fazer do momento da eleição um momento de acúmulo e de fortalecimento, de construção de um programa, de um passo à frente, de tentar tornar públicas os acúmulos de vários movimentos sociais, de várias lutas sociais. E aí, sem dúvida alguma, quando a gente anuncia isso, a gente não está tentando se apropriar de forma eleitoreira, mas de fortalecer aquilo que vocês têm feito na ponta da luta do próprio sistema. É claro que isso às vezes cria um ruído aqui e acolá, mas para nós é importante que o nosso programa seja um programa coletivo, seja um programa em movimento, com a participação daqueles e daquelas que têm construído as lutas em cada um dos pontos. A eleição do Rio de Janeiro carecia desse tipo de candidatura pedagógica, que se dispõe a fazer o debate, que se dispõe a incorporar, que se dispõe a dialogar o tempo inteiro. O pessoal apostou muito nisso e vai continuar apostando, seja porque daqui a pouco, seja porque a gente ainda está em aberto o resultado eleitoral desta eleição, né? Eu não tenho nenhuma dúvida de que nós temos uma eleição ainda muito indefinida e nós vamos batalhar por cada voto até o dia 5 de outubro, e infelizmente as pesquisas de forma sacana mesmo, seguraram a gente abaixo dos 4%, porque se nós chegássemos a 4%, teríamos cobertura de 3 vezes por semana da Rede Globo, mais entrevista na bancada, mais uma série de coisas. E aí, portanto, as entrevistas encomendadas pela Globo seguraram a gente dentro da margem de erro, mas é uma campanha que continua crescendo, que continua toda vez que consegue falar isso, mas, independente do resultado eleitoral, a gente espera um resultado político. O PSOL é um partido que vai continuar polarizando no sentido da sociedade, sentido do Estado, sentido da política, no município do Rio de Janeiro e em outros municípios no Estado. Daqui a 2 anos a gente tem de novo eleição, mas antes disso a gente tem muita luta para rolar. E a gente quer o PSOL como interlocutor de todos esses movimentos, não porque a gente quer cooptar as pessoas para dentro do partido, mas porque a gente acha que o partido é um bom espaço de interligação das lutas na construção de um projeto de sociedade. E aí as lutas específicas se interligam a todas as outras num projeto mais amplo de sociedade. Obrigado. Companheiro. Pode ir. Eliomar está escrito, Eliomar? Quer dar uma palavrinha? Newton e depois Eliomar.
Boa tarde. Meu nome é Agamenon, sou diretor do Sindicato dos Engenheiros, junto com o Corsenza. O Eliomar também já foi nosso diretor. É o diretor emérito. Mas eu queria só colocar duas coisas. Eu acho fundamental, no seu discurso e na proposta de programa, você fundamentá-lo em cima de uma visão mais geral. A questão do desenvolvimento, do certo desenvolvimentismo, que não é o que está sendo apregoado por aí, a questão da descentralização. Então, hoje a gente vive uma dicotomia meio perversa, por exemplo, o desenvolvimentismo versus liberalismo. Ora, o desenvolvimentismo que é apregoado e que os candidatos defendem é o desenvolvimentismo com esse padrão de acumulação, de concentração, de exclusão. Ou seja, esse problema da mobilidade urbana é o resultado do grande acúmulo de gente na cidade. Evidentemente, se você tivesse feito há muito tempo atrás, ou há pouco tempo atrás, uma reforma agrária, você teria cidades menores, teria polos industriais afastados da cidade, esse problema não seria tão grave. E aí você fica correndo atrás do prejuízo, criando, por exemplo, nas universidades, o estudo de planejamento urbano, o planejamento do implanejável, é o que tem lá na COP, por exemplo. Então, a gente tem que pensar essa questão do desenvolvimento da reforma agrária, das reformas que vão, de fato, tirar da cidade um contingente grande, né? E aumentando a produtividade, porque num determinado momento a produtividade na cidade aumentava, e aí vinha o cara do campo. Hoje isso já não acontece, o cara vai para o sinal para fazer bico, né? Então é fundamental isso. A segunda questão é a questão das agências reguladoras. Eu sou um dos maiores combatentes desse modelo de agência reguladora. Acho que isso não deu certo no Brasil, né? Quer dizer, as agências foram completamente aprisionadas pela lógica das empresas daquele setor. Então você vê, aí eu não vou me estender, eu teria vários exemplos a dar sobre a questão da Light, mas eu queria só pontuar a questão de uma experiência que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro, de uma agência reguladora popular, a FISP, do setor elétrico. Não sei se vocês lembram, fizemos várias reuniões aqui no Clube de Engenharia, em que a gente tinha uma agência reguladora de outro tipo. Você lembra, né? Então, quer dizer, a gente tem que restabelecer, recuperar essa ideia de outro modelo de regulação. Aí é criticado se o Estado vai continuar regulando como era anteriormente, ou se a gente tem um modelo mais avançado de regulação. Newton. O Agamenon trouxe uma lembrança importante. As coisas passam, o tempo passa e a gente esquece. Essa agência reguladora popular foi muito interessante, porque reuniões aqui com os principais técnicos da energia do país, debatendo com os movimentos sociais, foi muito rico aquele processo, né? Quero ver quase um governo paralelo aquilo ali, gerando documentos técnicos, uma crítica muito avalizada. É uma excelente lembrança. Newton, e em seguida o Eliomar e o Jorge estão inscritos. E aí, pessoal, vamos ver quem tem mais. Tem mais dois companheiros ali e a gente arremata. Tarcísio, é um prazer conhecer pessoalmente, e assim, eu cheguei atrasado aqui, mas peguei dois pontos assim, que é Jacarepaguá e a questão do professor da história, né? Tá certo? Que eu queria entregar para você um trabalho que eu desenvolvo aqui no Fórum de Mobilidade também, que é sobre o metrô, né? E nesse trabalho eu faço assim toda uma integração da cidade do Rio de Janeiro, tá certo? Pelo maciço rochoso, e mostrando assim, resgatando um pouco da história da evolução urbana do Rio de Janeiro. Porque, por exemplo, eu fiz um mestrado na UFRJ sobre obras subterrâneas, né? E da importância das obras subterrâneas que foram aqui no Rio de Janeiro para a integração entre os bairros, né? Começando por Botafogo, né? Por exemplo, a integração, quando chegou a Copacabana, se fizeram 2 túneis para a interligação. E eu fiz uma cadeira lá no UFRJ
lá na arquitetura, né, que era de evolução urbana. Justamente peguei todos esses túneis, né, e nessa evolução urbana foi ver que a cidade do Rio de Janeiro, ela se desenvolveu, certo? Começou a se desenvolver, começou a se integrar através dos túneis, que sempre falar a geografia do Rio de Janeiro não é favorável à construção de metrô, por exemplo. Pelo contrário, certo? Eu estou provando nesse documento, nesse trabalho que eu fiz, que justamente a topografia favorece, como foi, que eu estou falando de Copacabana, como foi o túnel Santa Bárbara, a interligação da Zona Sul com a Zona Norte, como foi o túnel Rebouças, como foi os túneis, né, dois irmãos ligando para a Barra, com pepino e tudo, certo? Como foi a linha amarela, tá certo? Sempre através dos túneis que fizeram realmente uma integração e uma mobilidade, melhorando a mobilidade, né, entre viária, no caso foi viária, a maioria foi viária, né? E ultimamente que alguns segmentos, em termos de metrô, que foram integrados, foi Copacabana, de Botafogo até Ipanema, que praticamente foi tudo por dentro do maciço rochoso. E eu desenvolvi esse trabalho, aí é um trabalho que pega um pouco do que o pessoal do metrô que o Rio precisa, defendia, né, que ela do centro até a Barra, por dentro do maciço rochoso, certo? Só que a partir da Barra, eu evoluí ele, indo até Jacarepaguá, indo até tive em Bangu, né, uma vez o Sérgio Ricardo está fazendo uma apresentação lá e eu pedi para fazer justamente, e agora estou evoluindo ele até Santa Cruz, tudo pelo maciço rochoso. E tem um trecho também que seria do Leme ao Pontal, que eu estou chegando, tudo pela rocha, tá certo? E provo nesse documento que a viabilidade técnica, econômica, certo? E em termos de meio ambiente, tá certo? Em termos de meio ambiente, e nesse caminho, e nesse trecho aí que passa por Jacarepaguá, eu resgato a memória que foi a construção de 37 quilômetros de túneis, que foram os túneis de adução de água, desde o Guandu até a Zona Sul, Morro dos Macacos, ali no Horto, passando por Jacarepaguá. E um trecho desse eu chamo até o Caminho das Águas, justamente que é isso, né? E o trecho até a Barra, eu chamo de espinha dorsal, por exemplo, né? Tá certo? Que integra como está ali, né? Esse da Gávea até o Uruguai, né? Como está naquele mapa, certo? Faço uma integração até o Leme também, a partir de Botafogo, tá certo? Então é isso que eu fico grato de saber, que você, como professor de história, né, vai ser bastante interessante você entender, porque eu defendo esse trabalho já há muito tempo, e assim os próprios engenheiros às vezes têm dificuldade de entender, tá certo? Porque não se ativeram à questão histórica. Os políticos que eu apresentei também não compreenderam, porque também não fizeram essa associação, porque esses túneis que eu chamo de Caminho das Águas, que passa por Jacarepaguá, eles foram construídos na década de 60 pelo Lacerda, na época, certo? E totalmente viável. Foi a obra do século, considerada, inclusive, né? Tá certo? Foi considerada a obra do século, e se não fosse essa obra, realmente, a gente teria um grande problema de abastecimento de água para toda a cidade, porque justamente essa água do Guandu, que chega até o Leme, né? Tá certo? Vem de lá e chega até o Leme, no final das contas. Então,